Boa tarde, povo de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e suas famílias também. Hoje, dia 3 de agosto, segunda-feira, e eu vos trago a palavra do Senhor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sois meu Deus, libertador e meu auxílio. Não tardeis em socorrer-me, ó Senhor. Somos estimulados a renovar nossa escuta ao Deus que continua falando ao nosso coração todos os dias. Assisti, Senhor, os vossos fiéis e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor e, contudo, fizeste este povo confiar em mentiras. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 28, versículos de 1 a 17. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda há 2 anos e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim, e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém, assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e pestes para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetizar paz, esse somente será reconhecido como profeta, que em verdade o Senhor enviou, quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o, e disse a Ananias, na presença de todo o povo: Isto diz o Senhor. Deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Vai dizer a Ananias: Isto diz o Senhor. Quebraste um jugo de madeira,
mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e lhe serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: Eis que te farei partir desta terra, morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 119. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Afastei-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei de modo algum envergonhado. Espreitai-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Ensinai-me a vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade, Senhor. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Senhor, mandai-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidar-te? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes
e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa leitura do Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus caminha sobre as águas e chama Pedro à coragem da fé. Para os primeiros leitores de Mateus, era um sinal poderoso de que ele detinha autoridade sobre a criação e sobre a história. Mesmo diante das tempestades, das perseguições, não abandonava seus discípulos. Pedro representa cada um de nós, corajoso, mas suscetível ao medo. A mão de Jesus que o segura recorda que a graça divina sustenta nossa fé quando vacilamos. O versículo perseverantes e bem unidos partiam o pão pelas casas expressa a força de uma comunidade que, mesmo frágil, permanece firme porque confia no Senhor. Essa unidade na partilha e na oração ilumina o caminho de quem, como Pedro, aprende a atravessar as águas agitadas da vida, sustentado pela presença de Cristo. Somos convidados a olhar para Ele, pedir ajuda nas dificuldades e confiar que Sua presença nos guia. Peçamos pelos que sentem medo ou insegurança ao discernir sua vocação, para que, como Pedro sobre as águas, tenham coragem de dar o primeiro passo, confiando em Cristo. Peçamos pelos jovens e adultos para que possam discernir seu chamado com liberdade e generosidade, colocando seus dons ao serviço da missão do Evangelho, a serviço de Cristo, de Deus Todo-Poderoso. Vós nos deste, Senhor, o pão do céu, que contém toda delícia e suave sabor. Que assim seja, tudo para a honra e glória daquele que tudo pode, nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.